Uma alegria muito grande poder compartilhar a lição, a primeira lição do segundo trimestre da revista Compromisso, uma lição maravilhosa que também fala das maravilhas de Deus na vida do apóstolo Paulo e na vida do povo, do início lá do cristianismo. E é muito bom a gente poder compartilhar com os irmãos sobre aquele trabalho grandioso que deu origem a tudo que nós temos hoje através dos relatos das cartas de Paulo. Nós vamos começar estudando um pouquinho sobre a vida dele, vamos procurar lembrar um pouquinho quem foi Paulo, aquele grande servo de Deus, aquele homem que Deus escolheu desde a fundação, como todos nós fomos escolhidos. Ele foi escolhido para ser realmente a força motora, em termos humanos, né, vamos dizer assim, para levar o evangelho entre os primeiros cristãos. Paulo, como os irmãos sabem, ele perseguia a igreja cristã antes de se converter, antes daquele encontro majestoso no caminho de Damasco. Ele perseguia a igreja, mas no momento em que ele se encontrou com o Senhor da sua vida, ele realmente foi chamado e correspondeu, tendo sido um vaso de bênçãos das mãos do Senhor. Então nós começamos quando nós começamos a falar de Paulo, nós começamos a pensar em uma vida transformada, em uma vida preparada, em uma vida chamada, em uma vida arrumada, podemos dizer assim, para fazer a obra de Deus. Da mesma forma, todos nós podemos ser usados no lugar em que estivermos, em nossas casas, na igreja, na rua, no trabalho, em qualquer lugar em que nós estivermos, nós podemos ser usados da forma como o apóstolo Paulo fez, da forma como o apóstolo Paulo foi. Como a gente pode ver, ele não só ganhou muitas almas na época dele, como tem ganho até hoje, através da palavra que por inspiração de Deus as palavras que ficaram nas Escrituras, mas não só na época dele, mas também os testemunhos, as leituras, tudo que a gente tem sobre Paulo sempre nos inspira e sempre tem transformado vidas. A nossa lição vai começar falando das maravilhas que Deus operou na vida dele. E como a gente sabe que Deus é um Deus de maravilhas, nada nos surpreende então. Deus é o Deus de maravilhas, Deus é o Deus das coisas extraordinárias. E a gente precisa estar nas mãos de Deus para também fazer coisas extraordinárias. Cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem uma tarefa aqui. Nós não estamos aqui a passeio ou por conveniência, nem Paulo esteve. Ele veio aqui, primeiro perseguiu, depois no caminho de Damasco foi transformado pelo Espírito e passou a ser um perseguido, mas fez um trabalho grandioso como qualquer um de nós pode fazer. Agora, mais importante que o que Paulo fez, mais importante de tudo que ele fez, mais importante da situação histórica, a gente tem que sempre lembrar que Deus age, Deus atua, Deus faz, realiza, exerce com força e poder, porque Ele é o Senhor da história. Como Senhor da história, Ele conhece cada detalhe, Ele conhece as nossas limitações, obviamente, mas conhece cada detalhe, cada dificuldade, cada abertura, cada lugar fechado. Ele sabe de tudo. Então, é Ele que realmente que vai nos conduzir. A gente pode começar lendo Atos 14, no primeiro versículo, que vai nos falar um pouco das maravilhas de Deus no meio das viagens missionárias de Paulo. Atos 14, primeiro capítulo, diz assim: em Icônio entraram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos. Nos parece que pregar o Evangelho, atendendo a um chamado, como é o caso aqui de Paulo, é também estar sob unção do Espírito Santo de Deus.
a gente observa que onde Paulo pregava, Paulo pregava, depois, né? Saulo primeiro, depois Paulo. Onde ele pregava, sempre grande multidão cria, tanto de judeus como de gregos. Como nós dissemos há pouco, ele não era um aventureiro, ele não era alguém que estivesse a passeio. Por isso, logo quando ele chegava a uma daquelas localidades, ele procurava nada mais, nada menos que uma sinagoga. Sinagoga era o lugar judeu onde as pessoas se reuniam. Era o que a gente tem hoje como templo evangélico, como igreja. Ele procurava uma sinagoga porque lá ele ia encontrar pessoas que estavam identificadas com o seu pensamento, pessoas que estavam identificadas com o reino de Deus, pessoas que estavam identificadas com o trabalho do reino de Deus aqui na terra. Templo para Paulo era a palavra-chave. Ele queria ganhar tempo. Por isso, logo que ele chegava, ele procurava uma sinagoga e começava a pregar. E começando a pregar, grande multidão, tanto de judeus como gregos, atendiam ao chamado e muitos se convertiam. Isso já nos dá uma lição. Nós não podemos perder tempo. Investir em tempo é realmente a chave para o discípulo. Nós não podemos perder tempo no reino de Deus. Nós precisamos sempre estar atentos. Nós precisamos sempre estar ligados para não perder nenhuma oportunidade que o Espírito Santo nos concede, que a vida nos concede para pregar o Evangelho. Então, por meio dessas viagens missionárias, Paulo conseguiu levar o Evangelho a muitos lugares. E onde ele chegava, ele tinha uma estratégia definida. Já procurava uma sinagoga, a partir daí se identificava com os líderes, talvez, né? Os judaizantes da época se identificavam com os líderes do lugar e já começava a dizer aqui foi, aqui veio, como a gente podia dizer aqui. Em segundo lugar, a gente tem que pensar nas maravilhas de Deus em função da ousadia que ele tinha. Eu paro sempre para pensar, nós somos ousados? Me parece que não. Somos medrosos, somos tímidos, somos envergonhados. Fazendo uma análise a partir de mim, eu descubro quão medrosa eu sou, quão covarde eu sou. Eu me lembro no início do trabalho de expansão do Evangelho aqui em Rondônia, com o pastor Paulo Belo, que eu tive a honra de participar como jovenzinha daquela época, doida para fazer alguma coisa no reino, eu e muitos outros jovens. Eu me lembro de lugares onde nós chegávamos e a forma como aquele homem tinha coragem. Ele descia na estrada com o avião, chegava nos povoados e já se anunciava como pastor do Evangelho que estava ali para levar uma mensagem específica para o povo. Eu me lembro que mesmo fazendo parte das equipes, eu nunca estava com ousadia, eu sempre estava com medo de uma reação, com medo de uma represália, com medo de alguma coisa que pudesse acontecer. E para a honra e glória de Deus, nunca nos aconteceu nada. Nunca. Estivemos em todos os lugares possíveis aqui desse estado, hoje estado. Mas nunca nos aconteceu nada. Havia muita ousadia no pastor Paulo, como a gente pode ver no apóstolo Paulo. Esse homem era um homem ousado, esse homem era um homem perseguido. Os líderes religiosos da época, eles não entendiam muito bem qual era o seu papel. Ele não era sacerdote, ele não era um levita, ele não era alguém do templo e de repente aparece pregando e falando do reino e discutindo sobre o reino. Isso deixava o apóstolo um tanto vulnerável. Lá em Atos 14:3 diz o seguinte: entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo, 14:3. Se demoraram ali por muito tempo falando ousadamente, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais
e feitos extraordinários. A ousadia parece que ele existe para confirmar a palavra da graça. A gente não pode nunca confundir ousadia com valentia, com brabeza, com fortaleza e com atitudes abusivas. Ousadia é simplesmente coragem para abrir a boca e anunciar, nesse caso, o Evangelho. A Bíblia até nos ensina que a ousadia se manifesta até pela compaixão. Paulo não tinha medo da oposição porque ele tinha uma compaixão muito grande por aquelas almas que estavam ali para serem ganhas para Cristo. O ensino no reino de Deus envolve sempre um compromisso de cada um de nós com a palavra da graça. E esse compromisso nos leva a ter coragem. Esse compromisso nos leva a ser ousados. Esse compromisso nos leva a ir mais longe. O que aconteceu com Paulo, ao anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, esse poder, essa coragem, essa ousadia fez com que muitas igrejas na região da Galácia fossem organizadas e o Evangelho fosse conhecido em toda aquela região frígio-gálata. O segundo aspecto que a gente precisa considerar na lição é que as maravilhas de Deus em função da plantação das igrejas confirmadas na fé, essas maravilhas ficaram registradas para que sejam contadas. Depois de batizado com as pessoas de sua casa, isso em Atos 16:15, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. Nós estamos falando daquela Lídia, daquela vendedora de púrpura, aquela mulher que foi ganha por Paulo e logo em seguida ela já quis levar a igreja para sua casa. Ela já quis fazer da sua casa um altar para servir o Senhor e para anunciar as obras do Senhor. Lídia é realmente um exemplo de uma crente, de um crente que entende como deve iniciar a sua vida cristã. Com certeza, quando a gente pensa hoje em formar uma igreja, a gente pensa em muita coisa, né? Pensa em orçamentos, pensa em equipamentos, pensa em instrumentos, pensa em muita coisa. Lídia não pensou em nada disso. Imediatamente ela já quis levar a igreja para sua casa. É verdade que o aspecto organizacional não pode ser relevado, não deve ser relevado. Mas mais importante que ele é o organismo vivo, o corpo de Deus, a igreja que vai se constituir, a união dos membros, o amor de um para com os outros, a paciência, a empatia, a vontade de ajudar, que sempre existiu e sempre vai existir. Numa igreja você não pode de maneira nenhuma achar que você é melhor do que ninguém, até porque ninguém é melhor do que ninguém. E esse organismo vivo, composto de todas as partes, né, de um organismo, composto de todas as partes dos membros de uma igreja, ela é considerada na Bíblia o corpo de Jesus. Como o corpo de Jesus não pode ter saliência de um achar que é mais bonito, que é mais inteligente, que fala melhor, que ora melhor ou que é melhor do que qualquer um. Incrível como Lídia nos dá essa grande lição de desprendimento. Ela estava começando na vida cristã, mas já estava pronta a abrigar uma igreja na sua casa. E é assim que a fé cristã nasce na vida de alguém e se efetua na igreja de Cristo. O outro aspecto é maravilhas de Deus em função da sensibilidade à direção do Senhor. Atos capítulo 6, 9 vai nos narrar aquele episódio de Paulo, que de noite Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. É preciso que o servo do Senhor,
que está na obra, que está trabalhando na obra, ele realmente tem a sensibilidade para sentir as coisas, a ponto até de sonhar, como foi o caso de Paulo. Paulo teve, não foi um sonho, ele teve até uma visão. A implantação do trabalho era uma coisa tão importante na vida dele, era uma coisa tão relevante na vida dele, que ele não é sonho, ele tem uma visão. E nela ele vê um homem da Macedônia, um homem já da primeira cidade do outro lado, já na Europa, suplicando-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Quer dizer, há uma sensibilidade muito grande com as necessidades do outro, com a necessidade do estrangeiro, com a necessidade daquele que ainda não ouviu a palavra, a ponto de Paulo ter, inclusive, uma visão nestes termos, como escrito aqui em Atos 16:9. Ele sempre fazia o certo, Paulo. Ele pregava e plantava igrejas. Mas é preciso que a gente faça o certo de Deus, no tempo de Deus e no comando de Deus. Foi o que aconteceu aqui. Era a hora de passar para a Macedônia. Ele está recebendo esta orientação, ele deve ir à Macedônia, deve atravessar e passar a Macedônia para ajudar, para orientar, para pregar, para levar o Evangelho do Reino, e deve cumprir a vontade do Senhor. E cumprindo a vontade de Deus, vivendo sob a vontade, isso vai requer realmente dependência e compromisso, como Paulo tinha. Não se consegue fazer a obra sem sensibilidade, sem discernimento, sem inteligência. Paulo tinha tudo isso. Paulo teve uma visão. E nessa visão ele sabia exatamente o que ele devia fazer, como fez. Não foi um ataque de um desequilibrado mental ou emocional que fez com que ele tomasse essa decisão, mas foi sensibilidade, as necessidades do reino que o levaram até lá. Ajuda-nos, passa a Macedônia e ajuda-nos. É realmente uma lição muito grande para nós. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Nós precisamos realmente sentir qual é a exata hora em que devemos abrir a boca e pregar, e falar, e testemunhar de Cristo. Esse toque que Paulo teve, passa a Macedônia e ajuda-nos, nós devemos sentir para podermos fazer o trabalho de Deus. Maravilhas de Deus em razão de ter como meta o crescimento poderoso da palavra de Deus. A gente tem que pensar que Paulo viveu mais ou menos 48 da era cristã, né? 48 para frente, de 48 a alguma coisa. E na verdade o cristianismo está nascendo, está no início. As perseguições são grandes, são muitas, mas Deus escolhe um homem espetacular, um homem especial, um homem cheio de unção do Espírito, um homem inteligente, um homem corajoso, um homem ousado, para fazer essa disseminação nos lugares da época, para que o Evangelho não ficasse só em Jerusalém, mas chegasse até nós, como chegou. Esse crescimento poderoso da palavra, a gente pode ver em Atos 19:20, que diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. O crescimento sempre precisa ser na e com a palavra de Deus, como nos diz o escritor da lição. Essa palavra de Deus que hoje é tão esquecida, tão negligenciada, né? Dificilmente as pessoas hoje querem ler a Bíblia, querem estudar a Bíblia, querem receber a orientação da Bíblia para a sua vida.
Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Continua sendo e sempre será a palavra de Deus para a vida das pessoas, para a vida do crente, para a vida de todos nós. Por isso é preciso que haja sabedoria e inteligência, para que a gente possa discernir, ler a palavra e entender que a palavra está sendo escrita e dirigida para o nosso viver. Não podemos também separar Jesus de suas palavras. Se você apresenta a palavra de Deus, você está apresentando o Senhor da palavra. Jesus era o que Paulo fazia, né? É incrível que naquele momento em que Paulo chega em determinado lugar, as pessoas querem saber quem é ele. E muitas pessoas sabem, conhecem até a Jesus, já ouviram falar de Jesus, conhecem alguma coisa sobre o caminho, mas não sabem quem é Paulo. Paulo então vai dizer quem é ele. Ele vai inclusive dizer que outrora ele era um perseguidor e agora ele é alguém colocado nas mãos de Deus para frutificar, para dar frutos. A educação cristã é que sustenta uma denominação para a obra missionária. A Escola Bíblica Dominical, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje, é a porta em que nós podemos entrar para aprender, para crescer na palavra, para crescer no conhecimento da palavra, para crescer nas táticas e nas estratégias para ganhar pessoas para Cristo. Porque é desta forma que nós vamos implantar, ajudar na implantação do reino de Deus aqui na terra. Preparar obreiros com conhecimento e maturidade é alguma coisa que a escola bíblica faz e que o reino de Deus tem apoiado e incentivado, porque é por aí. Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo, pelas mãos do obreiro Paulo, que tinha conhecimento. Ele se encontrou, as experiências de Paulo são experiências espetaculares. Ele viu pessoalmente o Senhor no caminho de Damasco. E a maturidade vai ajudando Paulo a cada dia a entender que os milagres que Deus faz, Ele faz através de alguém que se dispõe a crer nele, a crer na sua palavra, a crer na obra de Jesus Cristo, a obra que Jesus fez aqui entre nós, a crer que a palavra do Senhor é realmente o toque, é a chave para que eu possa crescer e prevalecer. Concluindo esse estudo, a gente pode pensar que as maravilhas que Deus operou através da vida de Paulo é um pano de fundo para todas as cartas que ele escreveu. Ele escreveu, nós estamos começando, dando início aos estudos no livro de Gálatas, numa carta que ele escreveu aos Gálatas, mas depois a gente vai ver Efésios, Filipenses e Colossenses. Deus realmente fez maravilhas através dele e através dos seus escritos, das cartas que ele deixou para nós. Essas maravilhas vão se evidenciar em conhecimento, fé, despertamento e muito interesse sólido pela obra de Cristo aqui na terra, pela obra missionária. Eu preciso ser um instrumento dessas maravilhas de Deus ensinadas e apontadas por Paulo aqui no estudo de hoje. Eu preciso ser um instrumento vivo de tudo o que o Senhor deixou para que as pessoas, não é? As pessoas fossem conhecidas, para que houvesse conhecimento da palavra. 3 perguntas nos chamam a atenção aqui no final do nosso estudo. Eu preciso ter convicção clara da vontade de Deus e me submeter à sua direção. Eu tenho isso? Convicção clara da vontade de Deus para a minha vida
e depois eu me submeter a essa direção. Paulo fez isso, eu tenho feito. A segunda, eu preciso reconhecer que nós somos instrumentos apenas, nós somos mãos e não as maravilhas. O que eu diria lá no início, de algumas pessoas que querem achar que são maiores que o reino, que são mais importantes, que etc, etc. Eu preciso reconhecer que eu sou apenas um instrumento, como Paulo reconheceu. Nós somos mãos colocadas ao dispor de Deus para que sejamos usados, e não as maravilhas. As maravilhas Deus vai operar através de nós, mas nós não somos essas maravilhas. Em terceiro lugar, nós precisamos objetivar que o crescimento deve ser sempre da palavra e não pessoal. O meu objetivo deve sempre ser crescer na palavra, crescer através da palavra, crescer pela palavra e não ter nada pessoal. Que realmente o Senhor possa nos abençoar e possa nos ajudar, nos ensinar a, como Paulo, divulgarmos, espalharmos as maravilhas que Deus deixou no mundo para serem anunciadas. Que o Senhor nos abençoe.